Então, a atuação da polícia é direto sobre o patrimônio público e sobre o cidadão. Então, o que que o prefeito precisa pensar? Ele vai receber dinheiro adicional para isso? Se ele vai receber adicional para isso, como é que esse dinheiro vai chegar? Esse dinheiro vai ser utilizado em pessoal? Esse dinheiro vai ser utilizado em equipamento, em infraestrutura? E por que que a gente precisa fazer essa separação? Existe uma coisa na área pública que se chama despesas obrigatórias de caráter continuado. Então, se a pessoa vai receber dinheiro para pessoal, por exemplo, ele precisa pensar que, se ele contratar novos servidores para atuar na guarda municipal, ele vai ter uma folha de pagamento dali para frente. Então essa folha de pagamento vai crescer. E essa folha de pagamento, ela pode interferir na questão da despesa de pessoal, que é um dos limites que a Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece. No caso do executivo municipal, é 54% da RCL. A RCL é a Receita Corrente Líquida, que é um indicador que a Lei de Responsabilidade Fiscal coloca para ser calculado, produzido, e se ele serve como ponto de apoio, como elemento de cálculo numa série de pontos importantes dentro da gestão municipal, como, por exemplo, a despesa de pessoal, que eu já falei, a parte de endividamento e assim sucessivamente. Então, o prefeito precisa pensar nisso. Agora, se ele for utilizar esse dinheiro para a aquisição de infraestrutura, então ele precisa pensar no seguinte: ele adquire uma infraestrutura, essa infraestrutura no futuro, na medida em que ela começa a ser utilizada, carros, prédios, equipamentos, software de segurança e assim sucessivamente, isso tem um desgaste. Então ele precisa controlar essa depreciação, por quê? 2, 3, 4, 5, 10 anos depois, ele vai precisar renovar esse parque. Se ele vai renovar esse parque, ele vai ter dinheiro para isso? Então são questões importantes, né, que eu já colocaria aqui de bate-pronto, que o prefeito precisa pensar. Questões que ele precisa, inclusive, é até recomendável adotar uma prática que a área privada tem, que é a elaboração de simulações. Então, vamos pensar num exemplo: ele vai receber dinheiro para a infraestrutura. Então ele vai comprar carros, ele vai comprar rádio, ele vai comprar software que ajuda nessa inteligência, e isso vai gerar um desgaste. Qual o tempo de vida de cada um desses equipamentos, de cada um desses itens da infraestrutura? E ao controlar isso, ele precisa pensar que num determinado momento ele vai precisar substituir. Se ele comprou 10 carros para o município, daqui 5 anos Ou antes, ou antes, acho que é ele vai. colisão, né? Sim, Ou então, vamos pensar assim, e de uma forma geral, os veículos na atualidade estão saindo com 3 a 5 anos de garantia. Então, se ele compra um veículo com 5 anos de garantia, ele tem esses 5 anos relativamente bem cobertos, ele só precisa se preocupar com o quê? Com as despesas de manutenção. Vai ter que trocar óleo do veículo, vai ter que trocar pastilha de freio e outras coisas mais. Então, pensando nessa questão, o prefeito precisa fazer simulações do dinheiro entrando, como é que ele vai gastar e qual é o reflexo dessas despesas no futuro. Por quê? Imagina se acontece nesse município o que a gente teve com a pandemia, né? A pandemia apareceu do nada, de surpresa, pegou todo mundo ali com as calças na mão, né? Vamos colocar entre aspas essa expressão, e isso forçou uma mudança radical nos gastos orçamentários. A mesma coisa o prefeito precisa pensar, né? Outro ponto importante: a inflação futura, o PIB. Se houver uma inflação futura, se há uma tendência de crescimento, há uma tendência na perda do poder de aquisição do dinheiro. Então, o carro que ele compra hoje por um valor para colocar na polícia, não vai ter o mesmo preço daqui 5 anos, daqui 10 anos. Então, tudo isso, né, ele precisa pensar. Então, vamos lá. Simulação, fazer simulações para ele projetar esses gastos no futuro, para ele saber se a prefeitura vai ter condições de absorver esse gasto de forma permanente.
Avaliar a questão da renovação do parque. A prefeitura precisa prestar um serviço para a população. Está dentro das suas responsabilidades, esse fato, né? Prestar serviço no ensino, prestar serviço na saúde, prestar serviço na segurança. Agora é a segurança primária, né, que eles estão falando, os moldes da saúde primária, educação primária, tem a segurança primária. Então, se ela vai prestar um serviço nesse sentido, é muito importante ele ter ideia de todo esse contexto. Fazer um levantamento prévio, qual é a situação que a prefeitura está hoje? Ela tem quantos policiais, Então, aí nesse país? mas aí eu queria até trocar uma ideia contigo, porque a gente está falando de um implemento da guarda em razão, ou da polícia municipal em razão da PEC, dessa nova PEC de segurança. Um secretário pode falar assim, vou dobrar o número de policiais municipais. Eu tenho 16 ou para 32, como cidades pequenas que a gente conhece aí. Sim. Cara, mas você me trouxe um dado importante, a despesa continuada, e o pessoal é uma despesa continuada porque ele é contratado para os próximos 20, 30, 40 anos de serviço mais aposentadoria. Sim. O secretário, quando abre concurso, ou quando o prefeito vai criar sua guarda, ele tem essa percepção aqui no Brasil disso? E eu tenho dúvidas sobre essa pergunta, viu? Assim, a experiência com a qual a gente tem lidado nessa área com municípios do estado de São Paulo não apontam para uma resposta positiva para esse questionamento. É possível que em um outro caso, sim, isso tenha sido feito, mas em geral a gente percebe que não há uma avaliação nesse sentido, projetar as despesas para daqui 5 anos, para daqui 10, para daqui 15, para daqui 20. Como é que vai ficar, por exemplo, o regime próprio? Vamos imaginar uma prefeitura que tem um regime próprio, né, um município, melhor dizendo, ele tem um regime próprio. Esses guardas novos contratados, eles vão entrar nesse sistema, que E é a aposentadoria, né? e a aposentadoria. Tá falando. Exatamente. E aí? Ele entrou na aposentadoria, aliás, o regime tem condições de absorver isso? Se ele não tem condições, o que precisa ser feito para absorver? O grande problema que a gente discute aqui é uma possível bomba relógio com essa PEC, que as pessoas pensavam que quero mais segurança, mas aí eu tenho que colocar mais policiais municipais. Mas esse policial municipal vai consumir receita do município. Sim. E se eu não estiver preparado, quando ele fica 5, 10, 15 anos, existe o ATS, que é adicional de tempo de serviço. Então o salário está sempre aumentando, não necessariamente a receita está aumentando. E aí eu vou precisar de dinheiro federal. Isso, e aí você tocou num ponto muito importante, que assim, toda a folha tem o chamado crescimento vegetativo. O crescimento vegetativo, ele se dá por conta da inflação. Então, da inflação. Então, ocorreu uma inflação, entra uma reavaliação disso e é repassado, é feito um aumento nominal. E é o inciso 10 do artigo 37 da Constituição, que é o RGA, o Isso. Registro Geral Anual. Isso, então esse crescimento vegetativo, ele costuma acontecer todo ano, né, ou, obviamente, aí pode ter um ou outro município que não obedece isso religiosamente, pode levar 2, 3 anos, mas a folha sempre tem um crescimento vegetativo. Esse crescimento vegetativo, por exemplo, esse caso que você colocou, tinha 16 policiais, aumentou para 32. Essa folha de pagamento, ela praticamente dobrou. Essa folha dobrando, ela tem impacto na despesa de Dobrou hoje, mas o impacto é para sempre, né? Sim, o impacto é para sempre, mas vamos analisar o próximo ano. Vamos pensar que no exercício de 2025, entrou 16 policiais novos. Tá. Esse salário vai aumentar no próximo quadrimestre. No próximo quadrimestre, que seria, agora nós estamos no mês de julho, então vamos pensar agosto, nem tanto, mas vamos pensar no final do ano. Tá. Né? Na avaliação do final do ano, isso vai ter um impacto na despesa de pessoal. Se esse município já estiver ali perto do limite prudencial ou já ultrapassou o limite prudencial, se ele ultrapassou o limite prudencial, ele tem alguns problemas. Talvez ele nem poderia fazer essa contratação de... Então, aí você me fala assim, crescimento vegetativo sempre tem, mas a receita não quer dizer que vai crescer. Não. Esse é o ponto, eu acho que não há a ideia, né, do planejamento. Por isso que é legal conversar com o César, e para você que é internauta, você que nos acompanha, muitos políticos, muitas autoridades, prefeitos, secretários assistem esse programa. Então, essa é uma visão bem técnica.
O crescimento vegetativo vai ocorrer, o crescimento da receita não é Não é obrigatório. e a gente tem um outro crescimento, aumento da despesa, que é o ATS, adicional por tempo de serviço. Dependendo do plano de cargo de salário do guarda, além do crescimento vegetativo, que é a reposição da inflação, você tem os Os adicionais. adicionais pessoalizados. Sim. Isso pode estourar daqui 5, 10 anos. Sim. Isso tudo tem impacto na despesa de pessoal, né, que é um dos limites que o prefeito precisa obedecer. Por isso eu falei antes da questão da simulação. Então vai contratar 16 pessoas novas, faz as avaliações. Opa, a minha despesa hoje de pessoal está alcançando 49%. Se eu colocar mais um número X para quanto que vai essa despesa de pessoal? Então ele precisa avaliar questão de folha, questão de fluxo de caixa, e tem um outro ponto muito importante, né, isso o manual de demonstrativos fiscais da Secretaria do Tesouro Nacional tem um demonstrativo, que esse demonstrativo procura avaliar a diferença financeira que sobra em caixa para a assunção de obrigações futuras.